A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Ribeirão vai recorrer da decisão da Justiça de São Paulo, que derrubou o liminar que permitia a venda de bebidas alcoólicas até às 10 da noite. A Abrazel também fala em entrar com uma nova ação por Ribeirão e realizar um movimento com empresários do setor. Com a decisão da Justiça na semana passada, voltou a regra do governo do estado de que os bares e restaurantes só podem vender bebidas alcoólicas no local até às 8 horas da noite, mesmo com fechamento às 10. Para esse empresário, foi uma decepção, porque o bar dele segue todas as regras de higiene sanitária, inclusive com os cardápios limpos, embalados e lacrados em cada mesa, e todas com devido distanciamento. Como é que um bar ou um restaurante vai ficar funcionando sem bebida alcoólica depois das 20 horas? Nosso objetivo não é alcoolizar as pessoas, não é nada disso. Nosso objetivo é vender experiência. Tem gente não cumprindo as regras. Não que nós concordamos, nós da associação não é que nós concordamos. Nós estamos lutando para mostrar para a sociedade, para os governantes, que nós não somos o boi de piranha. Nós estamos trabalhando da forma correta, com distanciamento, com procedimento, mas a bebida alcoólica não faz sentido. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes vai recorrer da decisão que permitia a venda de bebidas alcoólicas até às 10 horas da noite. A Abrazel também pretende entrar com uma nova ação por Ribeirão Preto, porque a primeira foi em São Paulo. E os empresários planejam realizar um movimento para chamar a atenção para essa causa. Nós, empresários, só queremos trabalhar, que continuem as regras que estavam antes. Nós não estávamos propagando a doença. Nos permitam trabalhar, senhores governantes. O governador João Dória, o senhor tem que entender que nós não somos os responsáveis pela proliferação da doença. Não sabemos o que fazemos no outro dia, se vamos trabalhar, se não vamos trabalhar. Já estão falando que depois do Natal vai fechar tudo. Não só Ribeirão vive essa incerteza, como também Araraquara, que mesmo tendo recebido um prêmio de bom exemplo no combate à pandemia, a administração municipal decidiu retroceder no horário dos bares e restaurantes, que até semana passada tinham autorização para encerrar o funcionamento às 2 horas da manhã. O horário limite passou a ser às 10. É impressionante essa contradição. A Araraquara acabou de ser presenteada, reconhecida a sua competência no lidar com a situação do Covid e, ao mesmo tempo, na mesma semana, retrocede. Se esquece do transporte coletivo, dos bancos que acumula gente na porta. O foco parece que é depois das 8 horas da noite, 10 horas da noite, os restaurantes que são às vezes vistos como os grandes vilões. É injusto e já tinha restaurante que estava vendendo ceia, já pacote de ceia de Natal, que não vai poder acontecer. Para esse médico infectologista, não há critério científico para reduzir horários de bares e restaurantes no estado de São Paulo. É como se você estivesse falando que a partir de tal hora o coronavírus passasse a atacar dentro dessas unidades e antes de tal hora o coronavírus não atacasse. Isso não faz o menor sentido. Se você pretende diminuir a aglomeração, você tem que aumentar o espaço de uso do equipamento e não restringir o horário de uso. Então, na verdade, cientificamente falando, você deveria aumentar o horário de funcionamento de bares e restaurantes, não diminuí-los. É um erro conceitual que está sendo feito em São Paulo. E eu repito, tem medidas que os gestores estão usando dentro do combate ao Covid que tem claramente cunho moralista. Isso que está sendo feito se chama lei seca. Isso é um total absurdo. Nunca funcionou em lugar nenhum da humanidade, muito menos para combate à epidemia. Sobre medidas consideradas sem critério, semana passada acompanhamos uma que chamou a atenção no Brasil todo. Foi o caso de Búzios, no Rio de Janeiro, em que a Justiça determinou o fechamento de praias, hotéis e pousadas. Deu um prazo de 72 horas para os turistas desocuparem os quartos. Proibiu novas reservas e o comércio não essencial. A população se revoltou e foi às ruas. Comerciantes e moradores fizeram um protesto e levaram a indignação para dentro da prefeitura. O movimento influenciou na decisão do judiciário, que mudou a posição e liberou a atividade turística. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. E ela está de volta e tem outras informações para a gente. Gislene?
André, o governo do estado acabou de anunciar restrições para o período do Natal e Ano Novo. A gente tem aqui, nos dias 25 a 27 de dezembro, de 1 a 3 de janeiro, só vão funcionar os serviços essenciais. Eu converso agora com Isaac Barreto, que é analista político. Isaac, uma medida dessa de última hora, o que vai representar para o setor de bares e restaurantes? Boa tarde. Boa tarde, Zélia, André, a todos que nos assistem. Olha, é uma decisão totalmente arbitrária do governo do estado de São Paulo, uma decisão tomada há 3 dias do Natal, uma data super importante para o comércio, principalmente para os restaurantes que fazem ceias. Ou seja, um governador que toma uma atitude dessa, faltando 3 dias, é um governador que não tem sensibilidade. Eu nunca imaginei que São Paulo pudesse ter um governador tão ruim quanto o Quércio e Fleury juntos, e João Dória conseguiu exatamente isso. Isaac, sem critério científico para reduzir horários de bares e restaurantes, como a gente viu na reportagem, faz sentido uma medida dessa também no governo do estado? Não faz sentido algum. Essa restrição que já havia sido imposta, colocando o horário das 8 horas para parada da venda de bebida alcoólica, é um absurdo. Não há critério científico nenhum para essa decisão e mostra que o governo do estado de São Paulo é um governo insensível e que não tem nenhuma capacidade administrativa para essa atual pandemia que nós vivemos. Nós ouvimos também na reportagem o médico infectologista dizer que deveria sim ampliar o horário para evitar aglomeração e não diminuir. Essa seria uma decisão coerente com a situação? Exatamente. O que a gente deveria levar em consideração é o tamanho dos locais, tanto dos bares e restaurantes, e a restrição quanto à circulação de pessoas no ambiente, e não a restrição de horário. A gente sabe que um ambiente como um restaurante, um bar, que é bem preparado, que tem álcool em gel, que os seus funcionários têm boa higiene, é um ambiente muito mais seguro do que você fazer um evento ou algo na sua casa que não está preparado com esse tipo de comportamento. O caso de Búzios gera jurisprudência? Gera. Aliás, aqui na nossa região, nós temos Araraquara podendo vender bebida alcoólica até as 10 horas da noite. Antigamente, antes dessa restrição das 8 horas impostas aqui para Ribeirão Preto, em Araraquara já se podia ter os bares abertos até as 2 da manhã. Quer dizer, há uma jurisprudência criada e um conflito dentro do próprio judiciário do estado de São Paulo em que regiões possam fazer algo que outras não podem. Ou seja, não existe critério objetivo nenhum para nenhuma cidade. Isaac, ainda sobre Araraquara, só que no mesmo momento em que foi premiada pela boa conduta no controle da pandemia, teve horários de bares reduzidos, o prefeito decretou o funcionamento até as 10, antes era até as 2 horas. Também é uma decisão incoerente nesse sentido? Completamente incoerente. A gente sabe que os bares e restaurantes sobrevivem do horário noturno, na sua grande maioria. E é impossível que o governo e o poder público não tenham a sensibilidade de entender isso. As pessoas, o vírus ele é como uma sogra ruim, a gente vai ter que saber lidar e conviver para o resto da vida com ele. E as pessoas têm que entender que os bares e restaurantes precisam de ambientes sadios e saudáveis, tanto do ponto de vista de horário quanto de funcionamento de pessoas de circulação. Isaac, o governo, com essa nova medida agora, dá para dizer que ele não aprendeu nada com as restrições passadas, por tudo que a gente viu? Não entendeu que o lockdown como um todo não funciona, não é eficiente e ele ainda traz prejuízo tanto do ponto de vista econômico quanto sociopsicológico. A gente sabe que nós tivemos, dentro do problema do coronavírus no Brasil, problemas psicológicos que esse ainda vão se refletir lá na frente. Então é um governo totalmente despreparado para esse controle e a avaliação dessa pandemia no Brasil. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes planeja uma ação para chamar a atenção das autoridades. Esse é um caminho importante, como vimos o exemplo de Búzios, no Rio de Janeiro? Exatamente. É preciso que haja uma maior conversa, como houve em Araraquara. Araraquara não foi uma decisão somente de liminar judicial, foi uma conversa com a associação. Lá foi imposto um período maior de abertura dos bares, e o que poderia acontecer em outras regiões do estado, como aqui em Ribeirão Preto também. Quem fez estoques para esse final de semana, para a semana que vem, vai ser prejudicado mais ainda? Extremamente prejudicado. Eu sinto pena e dó dos empresários e dos pequenos e médios empreendedores aqui de Ribeirão Preto e da região que se prepararam para essa ceia, para esse Réveillon e provavelmente vão ter um prejuízo enorme. Ok, Isaac, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e eu volto com você, André Costa. Obrigado e até mais.